Meu prezado amigo, irmão, irmã, meus caros alunos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder comunicar com cada um de vocês, dessa feita, para postar o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje é a lição de número 2, de 9 de outubro de 2022, aí lição essa que faz parte aí do último trimestre da lição ou das lições da CPAD aí de adulto. Hoje nós temos como título da lição Vem o Fim. Esse é um tema muito importante porque nós temos aqui um contexto específico no qual Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem sobre o juízo que ele traria sobre a nação de Israel, aí no livro de Ezequiel, capítulo 7. E é importante, nós vamos observar aqui, ao estarmos lendo esse texto, que o povo de Israel, eles se encontravam em uma situação, dentro de um contexto nacional, dentro de um contexto moral, que eles haviam de uma forma enganosa, eles pensavam estarem numa cidade, por ser a cidade escolhida por Deus, ali em Jerusalém, que a cidade, por ser eleita por Deus, ela era inexpugnável, ou seja, ela jamais viria ao fim sobre a cidade, jamais essa cidade seria vencida. E eles estavam muito confiantes na sua própria força, na sua própria proteção, e com isso eles acabaram se afastando de Deus. E ao afastar de Deus, eles estavam vulneráveis à espada do inimigo, ao castigo de Deus. Quando Ezequiel ele vai trazer essa mensagem que o fim viria, e o fim certamente viria sobre aquela cidade. E é importante nós observarmos porque que todo mal, não só no caso aqui de Israel, que ela foi vencida por Nabucodonosor ali em Jerusalém, como todos os povos que já confiaram em si mesmo, se afastaram de Deus achando que eles eram invencíveis, mas para nós observarmos que de fato o juízo de Deus há de vir sobre todos aqueles que se afastam de Deus. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele é usado aqui nesse contexto, e não apenas nesse, ele é um profeta que tem um caráter escatológico, e ele fala sobre uma destruição que haveria de vir sobre a nação de Israel, e esse fim ele viria também sobre os 4 cantos da terra. Aqui fala em relação aos 4 cantos da terra no sentido de Israel especificamente, ou seja, não havia nenhum lugar onde o juízo de Deus não chegasse, ou seja, a cidade ela não seria poupada, mas também num sentido futuro, o juízo de Deus ele há de vir sobre os 4 cantos da terra. Então é importante nós estarmos cientes que assim como Ezequiel ele foi esse profeta escatológico, falando aí do fim lá no Antigo Testamento, é necessário que a gente também a gente entenda que num sentido restrito essa profecia ela se refere à nação ali eleita, a nação de Deus, a nação de Israel, devido ao seu pecado moral, a eles terem, no caso, afastado de Deus, mas também nós temos que entender que a humanidade ela não escapará do juízo de Deus. O fim ele virá, certamente ele virá sobre a humanidade, não há como o homem escapar, e Deus ele tem avisado exatamente que haverá um dia quando ele há de pôr fim nas práticas pecaminosas dos homens. Daí a necessidade de todos nós estarmos atentos, estarmos alertas ao aviso de Deus quanto à realidade do fim, que Ezequiel aqui, por sua vez, ele está prenunciando sobre a nação de Israel. Aqui então a leitura, o título da lição Vem o Fim, o texto, a aula da lição,
ele nos traz aqui algo muito importante. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aí Ezequiel capítulo 7, verso 2, nós iremos comentar um pouco mais à frente. A verdade prática nos diz o seguinte: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino ele se aproxima. Isso aqui é muito importante, essa afirmação. Na lição passada nós vimos Ezequiel, ele sendo chamado como atalaia de Deus, dado à nação de Israel, dado ao povo de Israel. E aqui a verdade prática dessa lição, quando fala sobre o fim, nos mostra exatamente que o atalaia ele é chamado por Deus, no caso aqui falando já do atalaia enquanto profeta, enquanto aqueles que foram chamados por Deus para anunciar a mensagem de Deus, que esse atalaia ele vai soar o alarme do iminente perigo e anuncia que é inevitável o juízo se aproxima. Ou seja, compete ao atalaia apenas trazer a mensagem, e compete ao povo se posicionar diante da mensagem que o atalaia traz da parte de Deus. Quando o atalaia ele avisava a cidade e ao exército que o fim viria, ou que o inimigo estava vindo para tomar aquela cidade, competia à cidade, o seu rei, o seu exército, combater, se preparar, lutar, para que de fato não fosse tomada pelo inimigo. Em termos espirituais, o atalaia, o profeta de Deus, aqueles que foram chamados por Deus para serem atalaias, compete a eles soar o alarme de que certamente o juízo de Deus ele virá sobre o filho da desobediência, mas não compete ao atalaia evitar que o juízo ele possa vir, ou evitar que o fim, aquilo que foi determinado por Deus, não venha a acontecer, ou seja, que deixe de acontecer aquilo que Deus ele está trazendo como consequência da displicência, da negligência do homem. Então, nesse aspecto aqui, compete ao atalaia avisar do fim iminente. Compete ao homem se dar por avisado e, se possível, buscar em Deus o perdão, buscar em Deus a misericórdia, quando ainda houver tempo, porque também muitos pensam que nunca serão punidos por Deus. O tempo da oportunidade passa e quando eles querem buscar socorro de Deus, é tarde demais para receber o socorro da parte divina, porque já está diante do tempo do juízo e não mais da misericórdia. Então isso é muito interessante, estarmos atentos a isso, a realidade de que o fim ele certamente virá. Tudo, não existe nada nessa vida que um dia não terá fim. Eu acho essa reflexão muito importante, porque no mínimo quando fala sobre o fim vem ou vem o fim, nós temos que entender que não há mal que dure tanto. O homem é tomado pelo seu orgulho, pela sua presunção, pela ganância. Ele acha que ele vai viver assim para sempre, porém é importante ele estar atento que chegará ao fim. O mal um dia terá fim. O orgulho um dia terá fim. Ou seja, nessa vida tudo terá fim. A tua beleza um dia terá fim. A tua força um dia irá acabar. O teu orgulho um dia terá fim. Ou seja, tudo nesta vida terá fim. E mais especificamente, aqui dentro desse contexto aqui do texto, fala exatamente sobre o fim, sobre Deus dar um fim no pecado. Deus dar um fim na presunção, no orgulho do homem. Então Israel, o povo de Deus, e a cidade de Jerusalém estava tomada pelo orgulho e achava que ela viveria assim para sempre. Porém, Deus está usando o profeta Ezequiel a dizer que o fim viria.
fim viria sobre os 4 cantos da cidade, os 4 cantos da terra de Israel. Como também, num aspecto futuro, escatológico futuro, podemos afirmar que o fim virá sobre os 4 cantos da terra. Haverá um dia que a humanidade terá que se deparar diante do juízo de Deus. Haverá um dia que todos comparecerão diante do juízo do grande trono branco, porque o fim ele virá e o homem não escapará desse dia. Portanto, estejamos alertas, estejamos conscientes dessa realidade. Bem, aí o texto da leitura bíblica em classe está no capítulo 7 de Ezequiel, do verso 1 até o verso de número 10. Ezequiel capítulo 7, verso 1 ao 10. Caso você queira aí acompanhar, você pode estar acompanhando na tua Bíblia. Se você tiver revista, na tua revista. Bem, aí o primeiro verso do capítulo 7 diz o seguinte: depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo a quem? A Ezequiel. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Aqui nós vimos que Deus ele traz a mensagem ao profeta Ezequiel, e aí ele usa exatamente ao trazer a mensagem a Ezequiel, ele vai dizer a Ezequiel: eu te trago a mensagem, e assim você vai dizer ao povo: olha, assim diz Jeová, que era a marca do profeta, mostrando que aquela mensagem viria da parte de Deus. Era como Deus se apresentava ao povo por meio do profeta. E qual era a mensagem que Ezequiel ele dirigiria ao povo de Israel? Exatamente a mensagem que está no título da lição: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Verso 3: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Vou parar aqui no verso 2 para fazer aqui uma leitura dessa primeira parte do verso de número 2, quando Ezequiel ele recebe a mensagem de Deus é a seguinte: vem o fim vem. E aqui nós temos, e aí há uma sequência, tudo caminhando no sentido de realçar a ideia do fim. E aí, lendo o texto, eu achei algo bem interessante, me chamou a atenção, a repetição aí da palavra fim. Fim, a palavra vem. Porque num primeiro momento fala, vem o fim, depois nós temos aí o fim vem. Essa troca de palavras, de repetição, realce desses termos. Esse tipo de recurso literário, dentro da literatura, ele pode ser encaixado aqui como uma figura de linguagem, que é essa figura que tem esse sentido de realçar uma ideia, e essa figura de linguagem, que é uma figura de sintaxe, de construção, do sentido, da semântica, ela vai afetar a estrutura de um enunciado. E também essa figura aí de linguagem, que pode também, mais especificamente falando, ser chamado como uma figura de sintaxe. A ideia dessa figura aqui, de acordo a teoria literária, essa figura de linguagem ela está ligada muito dentro da composição musical. Há uma certa musicalidade nessa figura de linguagem, e a musicalidade ela está aqui exatamente no sentido de dar ênfase a um termo, a uma ideia, a uma palavra, repetir, trazendo à memória, destacando a importância daquele termo dentro ali de um verso, dentro de uma estrofe. Então a ideia aqui basicamente da anáfora, dessa figura de sintaxe, figura de linguagem, é exatamente fazer realçar o juízo de Deus. E aí por isso, em primeiro momento, chama a atenção que vem o fim. Aí nós temos, em primeiro momento, trazendo a atenção a ideia de algo que está por vir. Temos aí a palavra vem, algo realce a essa palavra, em primeiro lugar, vem,
Depois vem o que? Aí apresenta o que vai vir, que é o fim. E depois há uma repetição agora, porém na frase, mudando o sentido das palavras. Então, no primeiro momento, vem o verbo e depois o fim é aquilo que virá. Seria o evento, o substantivo, o evento em si. Então, vem o fim, depois o fim vem. Então, no primeiro momento, chama a atenção de algo que está por vir e apresenta aquilo que vem, que é o fim. No segundo momento, a frase repete, o fim mostra agora aquilo que vai vir e mostra, em segundo momento, a sua vinda. Então essa é a ideia dessa troca de palavras e ao mesmo tempo esse realce a essas duas palavras. Primeiro a ideia de que vem algo e depois apresenta o que vem, que é o fim. E em segundo momento apresenta aquilo que vai vir e mostrando que isso que vai vir é exatamente algo que marca o fim. Então essa troca de palavras, essa ênfase, nós podemos classificar exatamente dentro da literatura como sendo uma figura de linguagem, que aí no caso, como já falamos, é a anáfora, e que dá a ideia aí de uma repetição, de um realce, a um termo, a uma ideia, que também isso diz respeito a uma construção, vamos dizer assim, uma construção pensada, uma construção endereçada de uma linguagem, cujo sentido, cuja a sua construção, já que também é uma linguagem de sintaxe, é exatamente estruturar uma frase, um pensamento para chamar atenção para termos específicos, que no caso aqui é a palavra vem e a palavra fim. Portanto, assim inicia a profecia que Deus dá a Ezequiel: vem o fim vem, e aí coloca sobre os quatro cantos da terra. Quando diz que o fim vem o fim, mostra exatamente a realidade de que virá o fim, e agora é ressaltado que esse fim viria sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, não haveria um lugar que não seria atingido pelo fim, que o juízo de Deus não chegaria. E isso também, é claro, aponta para o futuro. A ideia dos quatro cantos da terra podemos aqui linkar com os quatro pontos cardeais. É o norte, sul, leste e oeste. Ou seja, é necessário que todos nós entendamos, e a nação de Israel deveria entender, a cidade de Jerusalém, de que Deus ele é Senhor de toda a terra, e na sua soberania, quando ele trazer o juízo sobre a terra, ou a terra de Israel naquele contexto, ou a terra enquanto o mundo como um todo, o seu juízo alcançará todos, e não haverá uma parte da terra que não estará debaixo do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aí ele vai e faz mais uma repetição agora no verso 3. Agora vem o fim sobre ti. Interessante porque ele traz uma mensagem de urgência, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, ele diz agora, ou seja, era algo que iria acontecer. A ideia aqui do agora vem o fim sobre ti, o agora aqui a gente não pode entender agora no sentido daquele momento em si, daquele dia em si, mas a ideia do agora ela é bem mais abrangente, porque agora é no sentido de dizer o que? Olha, durante todo esse tempo, tu estiveste displicente, tu achaste que nunca seria atingidas, falando da cidade de Jerusalém, porém agora, dentro desse contexto escatológico, dentro desse tempo do Kairos de Deus, haveria o tempo em que de fato o fim haveria de chegar. Então a ideia, agora vem o fim sobre ti, é dizer, olha, o agora de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, quando ele chegar, ninguém poderá impedir. Então esse agora de Deus, esse Kairos de Deus, ele virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o certo é que o fim virá. Ou seja, é necessário que todos nós entendamos, a humanidade como um todo, que haverá o tempo de Deus, o agora, que quando esse agora chegar dentro dos propósitos eternos de Deus,
Ninguém impedirá o agora de Deus, ninguém impedirá o kairós de Deus, ninguém impedirá o tempo de Deus também para punir o homem dos seus pecados. Portanto, essa é a mensagem de Ezequiel: olha, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Ou seja, tu tens cometido muitas abominações e achas que vais ficar impune. Porém, no agora de Deus, ele trará toda a consequência das tuas abominações, elas cairão sobre ti. Ou seja, se o homem planta vento, ele colherá tempestade. Nada ficará impune aos olhos de Deus. Nós podemos dizer assim, em uma linguagem mais entendível. Aí o verso 4: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que profundidade e o quão sério era essa mensagem, o quão séria era essa mensagem para o povo de Israel. E não te poupará o meu olho. Ou seja, olha, tu fazes a escondido, ou acha que estás escondido, achas que não terá punição, tu fizestes tanta coisa abominável diante de mim, porém tudo estava diante dos meus olhos. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que você faz, ainda que no teu quarto, no teu pensamento, escondido do teu líder, da tua família, tudo está perante o olho de Deus. E se você não se arrepende do seu pecado, e você acha que pode se esconder do olho de Deus, você pode esconder da visão de Deus, é necessário que você entenda que Deus, o olho de Deus, não poupará, não deixará de trazer à tona tudo aquilo que você fez às escondidas. Que é o que Deus está dizendo para Israel: olha, não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos. Ou seja, eu vou trazer a tua memória, vou trazer ao julgamento, vou deixar passar diante de ti todas as tuas obras, já que caminhos aqui fala exatamente de feitos, de obra. Então, porei diante de ti, ou seja, farei passar diante de ti todos os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, tu saberás que eu sou Deus e que diante de mim nada fica escondido, e que eu trago a juízo todos e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 5: assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. Ou seja, é um mal que vem da minha parte, esse mal, um só mal, que é o mal que eu determinei, ele certamente virá. E aí nós vemos novamente a ideia aqui de algo que está por vir. Quando ele fala um mal, eis que um só mal, aí repete, é interessante, que aí chama aí nessa figura de linguagem, na anáfora, temos aqui a repetição da palavra mal. Um mal, eis que um só mal. E aí vem novamente a palavra vem. Eis que um só mal vem. O verso 6. Vem o fim vem, despertou contra ti, eis que vem. Olha que interessante. Temos aqui a palavra vem sendo repetida. Vem o fim vem, despertou sobre ti, eis que vem. 3 vezes a palavra vem, e a repetição da palavra fim 2 vezes, que é exatamente, como já falei no início, esse recurso linguístico, dessa figura de linguagem que tem como função dentro da construção textual realçar uma palavra, uma ideia, algo que o escritor, e no caso aqui Deus, ele quis realçar por meio do profeta, que é a ideia de algo que viria, e isso que viria seria exatamente o fim. E fim aqui entende como punição, como cessação de uma atitude que alguém está praticando. Portanto, aí o verso 6
Vou repetir porque o verso 7 retoma a figura de linguagem, a figura de sintaxe. Então, verso 6, vem o fim vem, despertou contra ti, eis que vem. Verso 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia, turbação e não de alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Então aqui nós temos no verso 7 a repetição da sentença, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia, então vem, chegado, tudo dentro da mesma linha, e aí a ideia do fim ela continua ressoando, vem, é chegado, vem novamente, e aí ele continua, e será um tempo de turbação. O que é esse fim? O fim é a turbação, é o sofrimento, um dia de turbação, e não será dia de alegria sobre os montes. Verso 8, agora depressa derramarei o meu furor, ou seja, a turbação, o meu furor, derramarei sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Então nós vimos aqui que esse texto é como uma música que está repetindo direto a ideia do fim, a ideia do tempo do fim e a ideia de algo que está por vir. Então o verbo vir e a ideia de fim está constantemente sendo repetida com outras palavras dentro dessa construção linguística, dessa construção da sintaxe do texto, mostrando exatamente, realçando, chamando a atenção para aquilo que viria e a certeza de que esse tempo era o tempo último, que é a ideia do fim. Aí o verso 9, e não te poupará o meu olho, isso aqui é muito, muito interessante, porque no verso 4 ele vai dizer, e não te poupará o meu olho. Agora no verso 9, não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, sabereis que eu sou o Senhor que castigo. Lá no verso 4, sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Então esse recurso literário está sendo usado para mostrar que de fato Deus estava falando, que aquilo que ele estava falando certamente aconteceria e que aquele era um tempo de ajuste de conta, era o tempo do fim, quando essa profecia se cumprisse. Eis, verso 10, o último verso da lição. Eis aqui o dia, fim, eis aqui o dia, eis que vem, repetição do eis, dia, vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Temos a repetição de florescer e reverdecer. A vara, a soberba, ou seja, florescer a vara fala daquele que viria, daquele que floresceria, exatamente que seria aqui uma referência a Nabucodonosor, ao Império Babilônico, que havia reverdecido essa vara, e também remete a reverdecer a ideia de que o povo estava no pecado e eles pensavam como se aquilo já houvesse sido apagado da mente de Deus. Mas no tempo de Deus, reverdecia a vara do juízo, florescia a vara do juízo e reverdecia a soberba, ou seja, a soberba do povo de Israel estava diante de Deus. Deus não havia esquecido da soberba do pecado do povo de Israel. E aqui eu chamo a tua atenção, tenha muito cuidado, você que tem andado de uma forma errônea diante de Deus, tem pecado e não tem se arrependido, achando que o tempo apagará os teus pecados, que isso já ficou esquecido na memória de Deus. Guarde, leve esse texto com muita seriedade, quando ele apresenta que reverdeceu a soberba, ou seja, tudo aquilo que você fez e faz diante de Deus, e que você não se arrepende e procura lutar para deixar, haverá um tempo
em que Deus trará a memória, em que Deus colocará diante de ti os teus caminhos. E você verá que nada fica escondido aos olhos de Deus. Ou seja, aquilo que você fez em oculto, um dia há de reverdecer. Um dia há de ser colocado diante de ti. Um dia você há de prestar conta diante de Deus. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, a promessa de Deus do perdão da sua parte é para aquele que confessa, ou seja, que admite ser um pecador e que luta para deixar o pecado, para assim alcançar misericórdia e não ser alvo do juízo de Deus. Aqui o povo de Israel brincou com Deus, pecou, a soberba tomou conta e eles achavam que isso tinha ficado no passado. Porém agora reverdecia a sua soberba, o seu pecado. E Deus agora traria como que uma vara, como que do nada, como uma vara que vai florescer. Deus traz o inimigo sobre a nação de Israel. Eles que achavam estarem numa posição, numa cidade intocável, segura, agora eles serão ameaçados pelos inimigos. Então tenha muito cuidado, você que tenha confiado na tua força, na tua sabedoria, na tua posição e que tenha perdido o temor de Deus. Nunca esqueça que se você continuar desse jeito, na sua vida errante, achando que Deus se esqueceu, um dia o teu pecado há de reverdecer. Um dia uma vara há de florescer, trazendo o juízo de Deus sobre os teus erros. E será o fim de tudo. E poderá ser tarde demais para o arrependimento. Bem, a introdução da lição, aí o comentário da lição, a introdução nos diz: o juízo divino, descrito no discurso do profeta, ou no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais, como já sinalizei no início. A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus há de julgar a terra, segundo um varão que ele escolheu, que é Jesus Cristo. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os inimigos conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Então lá o povo de Israel, contemporâneo do profeta Ezequiel, não deram ouvidos à palavra profética enviada por Deus pela boca aí do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias. Porém, mesmo que eles não acreditassem, aquilo que os profetas haviam anunciado, que viria o fim, viria o castigo, sobreveio sobre o povo de Israel. Aí o primeiro tópico da lição sobre a profecia. Primeiro subtópico, introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, que é a forma usual de apresentar-se em nome de Deus, ali os profetas de Israel. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé, que mostra que Deus é a fonte da profecia. Isso mostrava quando a profecia vinha da parte de Deus. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indica ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então, quando Ezequiel diz, veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, isso mostra exatamente que o profeta havia recebido de forma externa, recebido de Deus uma mensagem de forma audível, e agora essa mensagem ele iria transmitir então para o povo de Deus. Segundo subtópico, extensão. A expressão hebraica Adamá Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém,
pois ele tem também um caráter cósmico, portanto é extensivo a outros lugares, aos 4 cantos da terra, podemos assim dizer. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, lá no verso 2, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Então, em outro momento, no livro de Isaías, capítulo 11, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, esses termos, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, não é mais uma expressão limitada à terra de Israel, mas é a terra no sentido de todo o planeta. Portanto, a profecia de Ezequiel aqui 7, ela também aponta escatologicamente para um fim maior, um fim geral, um fim global que acontecerá num tempo determinado por Deus, que nós chamamos lá da grande tribulação, onde haverá um castigo que atingirá toda a face da terra e um juízo na sequência dos acontecimentos. E aí, na sequência, no subtópico 3, temos aí a pergunta: quando? Quando viria o fim? O agora, no versículo 3, no hebraico, atahá. Agora que ressalta a iminência do fim. Então agora não é agora no sentido de um dia cronológico, mas é no sentido de ressaltar o eminente fim. Seriam agora dentro do kairos de Deus e não dentro do cronos humano. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Está lá no verso 8. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico vir, que aparece 10 vezes no curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Então aí aqui chama a atenção que 10 dessas 20 vezes que aparece no texto, isso aqui eu acho bem interessante, porque 10 vezes nesse curto trecho e 4, melhor dizendo, delas aparece em andamento, e aqui apresenta que é o particípio hebraico, diferente do particípio, no caso, do nosso português, que é uma ação já concluída, no caso, aí no passado. No hebraico, esse particípio vir, ele dá a ideia de algo que está em andamento, que seria uma referência ao nosso gerúndio em português. Portanto, uma ação que está em andamento, que tem, no caso, um curso contínuo e ininterrupto. Eis que um só mal vem. Eis que vem. Aí a gente vai criando aquela imagem poética da música, aquela musicalidade de algo que está vindo, que está em curso e que está aproximando do povo. Vem a tua sentença, eis aqui, eis que vem. Aí Deus está abrindo os olhos do povo para mostrar, olha, está chegando. Fique na expectativa, porque o fim vem, o fim está em andamento. E o mundo, é claro, ele caminha para o fim no aspecto da punição, do juízo sobre toda a terra. Subtópico 2, sobre o fim, o sentido. Primeiro subtópico, o sentido. A palavra fim do hebraico é getz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou hagetz, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então o fim aqui é fim não no sentido da extinção assim geral, vamos dizer assim, em termos escatológicos, o fim ele fala de uma ruína, fala de morte também. Tem essa ideia do fim, destruição, extinção de uma maldade, mas também fala do fim no sentido de uma abominação, de um afastamento de Deus, de uma punição, de um castigo. E que aí a gente vai ver dentro de um contexto maior da condenação eterna, que o homem estará, o fim para aquele que não se aproxima de Deus será o fogo eterno, será o lago de fogo, será a segunda morte, que é uma separação eterna, onde o homem estará lá eternamente afastado de Deus.
porém, segundo o contexto maior da Bíblia, consciente dos seus erros e em sofrimento eterno. É algo meio complexo, mas para a gente entender essa ideia do fim bíblico como tendo vários sentidos, tanto o sentido de extinguir algo, quanto no sentido de um estado de afastamento de Deus, de sofrimento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2 e 3 e 6 num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem, já que essa literatura poética, esse estilo aqui de construção é um estilo poético, musical, como falei do uso da figura da anáfora, essa figura de linguagem. Isso o quê? Porque por meio da música é mais fácil de alguém memorizar um conteúdo, memorizar uma mensagem. Daí essa construção poética dessa mensagem. Subtópico 2 desse tópico. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, que está no verso 2, no verso 3, no verso 6. Eis que vem um fim, veio a tua ruína, verso 10, chama a atenção de qualquer leitor. Então essa repetição, ela soa como uma música, como um ritmo, exatamente para prender a atenção do leitor, esse recurso literário. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Isso aqui é interessante, porque uma vez que ele foi chamado como atalaia, e ele está gritando, vem o fim vem, e ele repete essas várias repetições, era exatamente mostrar a iminência do mal que viria sobre Israel. Ou seja, é como uma maneira de causar um pânico, de mostrar que não tem como escapar do fim. Como também a Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Você não deve ter medo do inferno em si, mas você deve ter medo, você deve temer a ira divina, que ela virá sobre os filhos da desobediência. E a única maneira de você escapar da ira de Deus é estar escondido em Cristo Jesus. Portanto, o fim vem o fim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado que o juízo divino era real. Subtópico 3. A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa de todas as abominações, no caso das abominações as quais o povo de Deus estava envolvido. Porque eles abandonaram a Deus e se voltaram para a idolatria, o próprio orgulho nacional, uma vida voltada a outros deuses, a práticas que abominam a Deus. Então, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, que exatamente os avisos de Deus, uma vez que ele recusou os avisos de Deus, tudo aquilo que Deus havia dito, então o fim agora era inevitável. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade do arrependimento. A causa da destruição é as vossas abominações, as vossas idolatrias, mas mesmo assim o povo não se deu por avisado, não ouviram os profetas. Então depois, quando o fim viria, que era algo certo, eles não tinham de que se excusar, de que se desculpar. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos conta a Deus pelos nossos atos. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico da lição, sobre o inimigo. Aí o primeiro tópico, cita o verso 10 da lição, da leitura bíblica em classe, quando diz, já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora
não é uma vara aqui no sentido real, é uma figura de linguagem, uma metáfora, que essa metáfora aqui que ele usou, que no caso aqui essa analogia botânica, que é a ideia de florescer a vara, em outros momentos a Bíblia fala sobre esse florescer da vara, da amendoeira, que é uma metáfora. E aí o comentarista que ele fala que essa figura de linguagem, esse uso metafórico, ele se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Uma pergunta. Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera que essa vara como sendo o rei Nabucodonosor, que seria usado como um instrumento do castigo divino para o povo de Israel. Portanto, a leitura mais provável seria que essa vara é uma referência ao rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria, a Bíblia em dado momento vai dizer que o rei da Síria é um chicote do povo de Deus. Então, Nabucodonosor seria a vara de Deus, a vara que havia florescido. Então, assim, essa é a expressão mais aceitável. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar, no caso, a Samaria, o filho de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague ou como vara, um chicote, para chicotear Jerusalém em Judá. O subtópico 2, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. E aqui é interessante porque tem também essa leitura de reverdecer a soberba, que ao mesmo tempo está ligado ao castigo, à vara, no caso que floresceu, ligado ao rei Nabucodonosor da Babilônia, mas a ideia do reverdecer a soberba, que também aponta para a soberba da própria Babilônia, que excedeu no castigo ao povo de Deus e que também ela seria punida pelo próprio Deus. Que tudo, até a própria Babilônia, o próprio rei Nabucodonosor, ele foi usado como, vamos dizer assim, um servo de Deus, no sentido de prestar um serviço para Deus, mas que também ele exagerou, vamos dizer assim, naquilo para o qual foi chamado, e ele excedeu a sua função. Daí também ele vamos dizer assim, daí reverdecer também a sua soberba diante de Deus para o seu tempo de punição. O subtópico 3, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabu, Kudurri, Utsu, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadrezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar, e na Septuaginta, e Joséfo emprega a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho, no caso Nabucodonosor, era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43. Está dando aqui uma pequena biografia de quem foi o rei Nabucodonosor. E por fim, o último tópico da lição, falando sobre a Babilônia, que seria esse povo usado para punir a nação de Israel, mas que também seriam punidos futuramente. A Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádia, Bab-ili, que quer dizer portão de Deus. Portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, o Babel. E a Septuaginta usa a forma grega
Babilon, da qual veio Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Kasdu, o Kashdu, significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico no sul da Babilônia desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônicos e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Então aqui é uma referência sobre quem era, no caso aí a Babilônia, quem foi Nabucodonosor, no subtópico anterior, mostrando, dando essa contextualização de quem foi essa vara, esse povo que foi usado e que também ensoberbeceu no seu papel de instrumento de punição diante de Deus. Então Deus está ao mesmo tempo mostrando essa vara que vai florescer para trazer o castigo de Deus e ao mesmo tempo mostrando a queda da Babilônia na sua vaidade em exagerar no seu papel de punidor do povo de Deus. Aí a conclusão, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então aqui o povo não tinha como se desculpar, porque ele tinha todo um testemunho, Moisés, os profetas, os sacerdotes, toda a revelação de Deus e o próprio apelo aqui de Ezequiel, que eram coisas que testemunhavam contra o povo de Israel, que não tinham como eles se desculparem diante de Deus. Na atualidade, os homens têm aí a igreja, igrejas e mais igrejas, homens e mulheres de Deus que têm se levantado. Temos aí a palavra escrita, o próprio Cristo que veio, encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou. E tudo aquilo que temos de testemunho quanto à obra redentora de Cristo e o juízo de Deus que há de vir sobre todos aqueles que rejeitarem a salvação de Deus dada ao homem. Então tudo isso vai depor contra o homem quando o fim chegar, que certamente ele virá. E ninguém poderá se desculpar diante de Deus. Portanto, que nós tenhamos cuidado. A lição aqui ela teve como objetivo mostrar que aquilo que é determinado por Deus, que há um tempo determinado por Deus para o fim de todas as coisas, para o fim da transgressão, para o fim do pecado, da arrogância, do orgulho, para o fim da vaidade humana. E feliz daquele que atenta para essa verdade, que se volta para Deus arrependido, buscando nele o perdão, buscando nele a proteção em Cristo Jesus para se livrar da ira divina, da ira vindoura que alcançará todos os homens, que será lançada sobre todos os habitantes da terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós nos demos por avisados e procuremos buscar em Deus o perdão e a restauração da nossa situação diante de Deus. Deus abençoe você, a sua família, continue orando por nós, para que Deus venha restaurar a minha saúde por completa e que você se volte para Deus com inteireza de coração e que Deus seja o teu guia até o dia da eternidade. Amém.